90. Mas eu sempre procuro separar o que é o movimento evangélico brasileiro, né, que tem suas lideranças, que tem suas raposas, do que é a igreja evangélica brasileira. A igreja como contingente social. A igreja evangélica brasileira, ela é periférica, ela é feminina, ela é preta, sabe? Ela não é o Silas Malafaia. Ele não é esses velhos brancos que a gente vê na televisão, sabe? E não é uma contradição que sucessores do inconformista Lutero sigam bovinamente as ordens dos líderes? É totalmente contraditório, totalmente contraditório. Mas a gente criou um outro tipo de evangelho, né? O evangelho, é por isso que assim, o meu livro ele não é sobre o bolsonarismo, ele é sobre a igreja. É a mesma pergunta de Martin Luther King nos anos 60. Que Deus é esse dessas igrejas? Né? Que Deus eles servem? Porque o Deus que eu sirvo, ele me manda servir. O Deus desses caras manda se apossar, tomar poder. O Deus que eu professo, ele oferece. O Deus desses caras pede. Sabe? A Bíblia literalmente, a Bíblia que eu leio me confronta com o meu pecado. A Bíblia que esses caras leem serve para apontar o dedo para o pecador. Sabe? É outro Deus. Caio, como linguagem, queria dizer assim, a imagem que o Bolsonaro construiu, a linguagem que ele se apropriou, foi a semelhança desses líderes evangélicos messiânicos. Que outros recursos midiáticos, além de usar o nome de Deus nos palanques com o maior sem cerimônia, de que outros recursos ele se apropriou? Dos líderes. Ele começou essa campanha sendo batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo, que é uma raposa antiga, velha, que está inclusive preso, que é um cara inescrupuloso, que eu conheci quando a Benedita da Silva era vereadora no Rio, e ele era auxiliar dela no PT. Você vê a viagem do cara. Depois eu o vi envolvidíssimo com Eduardo Cunha, com Garotinho, com tudo isso. Agora, foi a esse pessoal que ele recorreu. Ele não teria como chegar no povo se não fosse através dessas lideranças. Eu só queria deixar claro que o meu livro ele não é uma defesa da desinstitucionalização da igreja. A minha experiência religiosa é dentro da instituição. Eu continuo ligado a uma igreja institucional, mas para mim é muito claro de que a igreja cristã, a igreja bíblica, ela acontece eventualmente dentro das instituições, mas ela não é a instituição em si. Né? Isso é fundamental. Se a pessoa não entender isso, ela não entendeu absolutamente nada sobre o que é igreja. Eu continuo feliz, eu continuo sendo abençoado, tenho uma relação de gratidão com a igreja, mas essa distinção que o Caio faz é fundamental. Eu vou mostrar uma cena da campanha de 18, em que a maneira que o Malafaia vende o candidato Bolsonaro realmente seria cômico se não fosse trágico. Vamos lembrar. Porque a Bíblia diz uma coisa a Bolsonaro. Em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor. As desprezíveis, que podem ser descartadas. As que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Bolsonaro terá entendido essa fala, que ele estava sendo chamado de louco, vil e desprezível, Ricardo? Então, mas você vê, é óbvio que isso é engraçado, parece um quadro do Monty Python, né? Montado, assim, né? Não é tipo assim, é impossível acreditar que é de verdade, mas é. Agora, isso revela, é quase um resumo do que é o livro. Porque o que eu digo é assim, que tipo de evangelho é esse que não acha isso um absurdo? Sabe? É o mesmo evangelho que acha tudo bem um político manipular um versículo como slogan político, sabe? Porque quando você tem uma cena ali no livro que eu retrato, que é a cena descrita ali no Atos dos Apóstolos, como é que os apóstolos escolhem pessoas? Eles falam, escolham pessoas de valor, pessoas cheias do Espírito,
para cuidar do determinado trabalho ali, né, que eles precisavam cuidar na igreja primitiva. Só que hoje a gente fala assim, não escolham pessoas de valor. Escolham pessoas que sejam de pouco valor, porque pessoas que não têm histórico, que estão há 30 anos sem fazer nada, sabe? Porque Deus, Deus por algum motivo, né, ele gosta de escolher pessoas desqualificadas para surpreender os colunistas da Folha. Só pode ser isso, né? É isso que significa esse discurso do Biel. Tipo, Deus é um brincalhão, né? Então, assim, a gente aprende, os apóstolos estão ensinando a gente a como escolher pessoas, sabe? Mas a gente não liga, Jesus está ensinando a gente a ser pacificador, mas a gente gosta de ficar tretando, sabe? Então, eu acho que um pouco, por isso que eu digo, que evangelho é esse? Caio, e a facada? A facada em Bolsonaro serviu para unir ainda mais os evangélicos em torno dele, como em torno de um mártir? Serviu completamente. A facada foi essencial. Ele se tornou objeto de oração em todas as grandes igrejas. Olha, foi uma onda de oração pelo Bolsonaro em todos os púlpitos presbiterianos, quase todos os púlpitos batistas, quase todos os púlpitos metodistas, ou seja, quase todos os púlpitos históricos, o que nunca acontecia. Além do que, ele já foi batizado no Rio Jordão. Ele é ungido do Senhor. Vamos orar. Eu quero lembrar aqui, fazer um breve histórico para quem não se lembra. Bolsonaro é um católico não praticante desde sempre, que de uma maneira oportunista, e oportunismo em política não é necessariamente um palavrão, se aproximou dos evangélicos a partir do casamento com esta, assim, crente Michele, em 2007. Uhum. Ricardo, Caio, eu vou fazer um rápido intervalo para na volta a gente falar da reação dos evangélicos diante do comportamento do governo brasileiro durante essa pandemia. A gente volta em instantes.